Boa noite. Boa noite. Dilma volta a rebater acusações, declara-se injustiçada e aponta violência contra a verdade e a democracia. Pedido de impeachment aprovado ontem na Câmara chega ao Senado. Renan anuncia leitura em plenário amanhã. Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, autores da denúncia, afirmam que acusações contra a presidente têm consistência jurídica. Michel Temer volta a São Paulo e articula a formação de um possível ministério. A prioridade é a economia. A crise política brasileira é destaque nos principais jornais do mundo. Em delação, ex-gerente da Petrobras envolve ex-presidente da empresa José Sérgio Gabrielli no contrato suspeito com o Grupo Chaim. Dois dos três autores do pedido de impeachment, Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, e a advogada Janaína Pascoal, deram uma entrevista coletiva agora à tarde aqui em São Paulo. A entrevista foi na residência do jurista Hélio Bicudo, na região dos Jardins, zona sul da capital. Ele, a advogada Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, que não estava no encontro, elaboraram o pedido de impeachment, acolhido e aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Janaína Pascoal disse que ficou satisfeita com o resultado. Eu fiquei muito emocionada. Eu tenho uma paixão pelo Poder Legislativo. Eu acho que com todo o problema que a gente tem, toda a melhora que a gente tem que buscar, essa melhora está muito relacionada na matéria-prima, entendeu? Nós temos que educar as crianças, mostrar para os jovens, adolescentes que a política é algo importante, preparar quadros para eles ocuparem esses espaços. Eu me senti muito representada. Os dois também comentaram os discursos dos deputados na hora do voto. Alguns foram criticados por colocarem argumentos que não faziam referência ao crime de responsabilidade, pelo qual a presidente Dilma Rousseff é acusada e que sustenta a tese jurídica do pedido. Eu não gostei do voto do deputado... Não gostei, mas foi o voto que ele deu, entendeu? Como houve outros votos, que agora não me recordo, que não me agradaram. Agora, eu por isso vou dizer que ele não tem uma representatividade, ou que, por exemplo, o deputado que cuspiu nele não tem uma representatividade? A dupla também respondeu às críticas de que o presidente da casa, Eduardo Cunha, não teria legitimidade para a admissão do processo, já que ele é réu na Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Eles também comentaram o fato de vários deputados que votaram pelo impeachment também estarem envolvidos em denúncias. Janaína Pascoal e Hélio Bicudo evitaram responder se estão otimistas de que o impeachment vai passar também pelo Senado. Os dois disseram que vão esperar os próximos passos do processo para se manifestarem a respeito. A dupla, no entanto, disse que o documento atual tem total legitimidade para ser apreciado pelos senadores. Eu tenho a tranquilidade e gosto de tranquilizar a população no sentido de que os elementos jurídicos estão ali presentes, claros, evidentes, entendeu? O material que o TCU produziu é, assim, mais do que suficiente para esse afastamento, entendeu? Então, assim, os elementos estão lá, né? O processo está sendo seguido à risca. Um dia após a votação do processo de impeachment, a executiva do Partido dos Trabalhadores se reúne em São Paulo. As lideranças do PT não deram detalhes sobre qual será a estratégia do partido no Senado. Eu, como os brasileiros que pensam na democracia, eu estou triste pela democracia brasileira. Ela foi ferida ontem, né? Agora, eu como todo democrata também, eu não me deito, eu vou lutar e levantar. O PT vai fazer isso. O encontro foi realizado na sede do Diretório Nacional do PT, no centro de São Paulo, com representantes da gestão estadual e o presidente do partido, Rui Falcão. Logo após a aprovação do impeachment pela Câmara, Falcão publicou uma nota criticando o que chamou de infâmia e golpismo. O PT volta a se reunir amanhã, quando será realizado o encontro do Diretório Nacional do PT. A previsão é de que sejam então divulgados os próximos passos da legenda no Congresso Nacional. O ex-presidente Lula, que acompanhou com a presidente Dilma a votação de ontem, voltou hoje a São Paulo. De acordo com o Instituto Lula, ele não teve nenhum compromisso público. Os principais jornais do mundo repercutiram a votação do processo de impeachment.
O The New York Times abriu espaço de destaque assim que o processo atingiu o número de votos para aprovação. A notícia é destaque de primeira página da edição impressa. O texto destaca que o mandato de Dilma é afetado por escândalo vertiginoso de corrupção, a economia encolhendo e desilusão se espalhando. O Clarim da Argentina transmitiu a votação pela internet e informa que a partir de hoje a presidente busca apoios no Senado para evitar o julgamento político. Também em edição online, o Le Monde, a França, traz a foto de Michel Temer, dizendo que o vice-presidente vê sua hora chegar. O El País da Espanha destaca que o Brasil espera a reação de Dilma e dos mercados e afirma que o país ainda deve digerir a votação que coloca a presidente a um passo de sair da política pela porta de trás. O The Guardian de Londres escreveu que a presidente Dilma Rousseff sofreu uma grande derrota em um congresso hostil e contaminado pela corrupção. Em palestra na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o país passa por um momento delicado e que o processo de impeachment é violento porque se contrapõe ao voto do povo com uma decisão político-jurídica. No fim do evento, Fernando Henrique falou com a imprensa. Nós estamos passando por um momento difícil e não houve conflito. Isso é muito importante. O sentimento democrático está se enraizando no povo. O ex-presidente também disse que a população fez o impeachment acontecer. Em primeiro lugar, o processo de impeachment não foi definido pelo PSDB, foi pelo povo que se manifestou. Não foi PSDB. E o PSDB tem uma força relativa no Congresso, não é o partido majoritário. Mas o que decide as questões é o sentimento popular. E crescentemente é assim. Quando existe internet, as pessoas opinam, se movimentam, os partidos já não têm o protagonismo solitário do passado. O ex-presidente voltou a dizer que não há golpe. Não insistir numa coisa que não é verdadeira, não há golpe nenhum, tudo dentro da lei, seguindo os ritos da Constituição. Em entrevista ao jornal o Globo, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, afirmou que o partido vai apoiar Michel Temer se ele assumir o cargo. Seria um apoio não ao governo do PMDB, mas ao que chamou de um projeto de salvação nacional. Aécio também disse que ocupar cargos não é um dilema para o PSDB. O senador mineiro afirmou que está se reunindo com outros tucanos e que vai passar a Temer um conjunto de sugestões, incluindo a continuidade da Operação Lava Jato e as reformas política e da Previdência. A ex-senadora Marina Silva da Rede defende a aprovação do impeachment e pede a realização de novas eleições. Derrotada em 2014, Marina entende que a solução para a crise política e econômica exige, além do impeachment, a cassação da chapa de Dilma Rousseff, Michel Temer, no Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, Marina também diz que Temer e o PMDB são tão responsáveis pela crise como Dilma e o PT. Para ela, Eduardo Cunha e Renan Calheiros não podem mais continuar na presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Veja quais são os próximos passos do processo de impeachment no Senado. A partir de agora, uma comissão especial formada por 21 senadores vai analisar a denúncia e emitir um parecer em 10 dias úteis. A votação desse parecer na comissão deve ocorrer no próximo dia 5 de maio e em plenário no dia 10 ou 11 de maio. Se o parecer for aprovado por maioria simples, Dilma terá de se afastar imediatamente por até 180 dias e o vice-presidente Michel Temer assume a presidência da República interinamente. Dilma será notificada a apresentar a defesa em 20 dias. Nessa fase, haverá depoimentos e apresentação de provas. Dilma pode ser ouvida pelos senadores e a comissão vota um novo parecer, que também pode ser aprovado por maioria simples. Na sequência, a defesa e a acusação entregam as alegações finais em 15 dias e o processo segue para julgamento no plenário. Nessa sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, dirige os trabalhos, mas somente os 81 senadores votam. Para aprovar o impeachment, são necessários os votos de 54 senadores, ou seja, 2/3 do total. Se houver impeachment, além de perder o cargo, Dilma ficará inelegível por 8 anos e o vice-presidente, Michel Temer, assume definitivamente. Se não houver impeachment, Dilma reassume imediatamente.
A semana começou extremamente quente em todo o estado de São Paulo, como já era de se esperar. Aqui na capital, os termômetros chegaram à marca dos 32 graus, é muito calor. Muito calor. Segundo a meteorologia, nós só vamos ter chance de chuva mais significativa aqui na Grande São Paulo na próxima semana, quando uma frente fria vai, talvez, romper o bloqueio do ar seco. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Boa parte do Brasil terá uma terça-feira ensolarada e bastante quente. Isso porque uma imensa massa de ar seco cobre grande parte do país e inibe a formação de nuvens de chuva. Com isso, teremos pancadas concentradas apenas nos extremos. Na faixa norte, as chuvas acontecem por causa do ar quente e úmido. E no sul, 2 sistemas de baixa pressão, um no mar e outro no continente, provocam chuvas em todo o sul gaúcho. E eu já adianto que essa chuva não deve se espalhar e muito menos chega aqui ao sudeste, que vai continuar com o tempo seco, pelo menos até a próxima semana. No litoral leste do Nordeste, chuva fraca e bem passageira. A máxima chega à marca dos 30 graus em Maceió, 32 em Salvador, 36 graus em Cuiabá, 33 em Florianópolis e 37 no Rio de Janeiro. Como vimos, não temos mudanças previstas aqui para São Paulo nos próximos dias. O tempo vai continuar bastante quente e seco. No interior, além do calor extremo, fica o alerta para a baixa umidade do ar, que está em torno dos 20%. A máxima chega a bater na casa dos 35 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga e dos 34 graus em Santos, no litoral. Aqui na capital, só poderemos falar em alguma melhora do calor no final do mês. Por enquanto, vamos seguir com as temperaturas altíssimas. Toda a semana terá tempo firme e temperaturas à tarde na casa dos 32 graus amanhã na terça-feira. Na quarta, nada muda. E na quinta, uma ligeira queda, 31 graus durante o dia. Já passa de 350 o número de mortos no terremoto que atingiu a costa norte do Equador. Mais de 2.600 pessoas ficaram feridas. 4 foram resgatadas com vida, 30 horas depois do abalo. O terremoto aconteceu na noite de sábado, mas as equipes de resgate ainda têm esperanças de encontrar pessoas com vida. 4 foram retiradas dos escombros de uma casa na cidade de Manta. O epicentro foi em Pedernales, a mais de 300 quilômetros da capital Quito. Na cidade de Porto Viejo, o presidente Rafael Correa disse que o número de mortos pode subir e a prioridade é salvar vidas. Guayaquil, a maior cidade do Equador, foi atingida por incêndios provocados pelo terremoto. Países como Cuba, Colômbia, México, Peru e El Salvador e Venezuela enviaram equipes e artigos de primeira necessidade. A União Europeia anunciou ajuda humanitária de 1 milhão de euros. Os cientistas descartam qualquer ligação entre os terremotos ocorridos no Equador e no Japão. Esses 2 países ficam no chamado Círculo de Fogo do Oceano Pacífico. Pelo menos 42 pessoas morreram em 2 terremotos na semana passada, no sul do Japão. As equipes de resgate vasculham escombros e escavam as áreas de deslizamento de terra numa luta contra o tempo para encontrar sobreviventes. Mais de 200 mil pessoas estão em centros de acolhimento. Kumamoto é um importante centro industrial. Grandes fábricas como a Toyota, a Sony e a Honda suspenderam a produção nas suas fábricas na região. E o mercado continua pessimista em relação aos números da economia para este ano. A previsão do PIB, divulgada pelo Boletim Focus, que é feito pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras, é de uma retração da economia de 3,8%. A inflação também deve fechar o ano em alta. Segundo analistas, o IPCA em 2016 vai ser de 7,08%. No dia seguinte à aprovação do impeachment, o mercado operou em baixa. O dólar subiu 2%, fechando em R$ 3,59. A Bovespa registrou queda de 0,63%. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A bomba explodiu na parte...
Parece estranho o fato de o mercado, que torce pelo impeachment, não ter tido uma reação animada no dia seguinte à votação na Câmara. O motivo, em parte, é esse. O mercado quase eufórico antecipou o fato. A Bolsa subiu demais, dando espaço agora para a chamada realização de lucros. Quem ganhou, embolsa por receio de algum tropeço, que pode ocorrer mesmo, até porque só o impeachment não vai garantir um desempenho efetivamente melhor da economia e das empresas. Apenas abre mais espaço para que isso possa acontecer. Já o dólar interrompeu a queda com a atuação pesada do Banco Central através da venda recorde de contratos de swap cambial reverso, que são um compromisso de compra futura da moeda. O Banco Central enxuga a oferta para sustentar a cotação em nível mais alto. Com isso, quer evitar que uma queda muito forte possa prejudicar a melhoria de competitividade da produção nacional, das exportações, que deve ocorrer com o dólar mais alto. Agora, é fato também que o mercado está sendo realista com relação aos efeitos da possível mudança de governo. Conta com uma gestão mais eficiente, que reorganize a economia, estabeleça perspectivas melhores e mais confiança, levando a uma retomada da atividade. Mas isso não vai reverter a crise de uma hora para outra. A recessão deste ano já está dada. Se vier mesmo o impeachment e o novo governo acertar a mão na escolha da equipe dos primeiros passos da política econômica, lá para o quarto trimestre pode alcançar algum resultado em termos de reativação da economia. Mas para isso é preciso também que o processo caminhe rápido no Senado. Quanto mais demorar, maior a paralisia de decisões e a trava na economia. Previsão melhor, como vimos, só para a inflação, até pela previsão de recessão pesada, com queda do consumo, o que induz as empresas a segurarem os aumentos. Além disso, também houve a queda da tarifa de energia e tem agora o dólar mais baixo, que também ajuda. Agora, uma observação. Um telespectador me mandou uma carta me questionando por ter falado na semana passada em queda da inflação. Eu não disse que a inflação está baixa, só que está menos alta por esses fatores que eu citei. Mas uma inflação prevista em 7% para o final do ano ainda pesa muito no bolso, prejudica o poder de compra e acaba atrapalhando a retomada da atividade, já que limita o consumo. Eu volto na quinta. Até lá. O terror volta a atacar em Israel. Explosão de bomba em ônibus em Jerusalém deixa pelo menos 21 feridos. A bomba explodiu na parte traseira do ônibus, provocando incêndio e ferindo passageiros. O ônibus estava vazio. Os feridos estavam em outro coletivo e num carro que passavam pelo local no momento da explosão e também pegaram fogo. A polícia confirmou que foi um atentado terrorista provocado por uma bomba. O Hamas, a Jihad Islâmica e a Frente Popular para a Libertação da Palestina comemoraram o ataque, mas ninguém assumiu a autoria. Durante os protestos pró e contra o impeachment, o Datafolha entrevistou manifestantes dos dois lados e mostrou que a maioria defende o afastamento do vice-presidente Michel Temer e a cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A pesquisa foi realizada com 1.147 pessoas no Vale do Anhangabaú e 2.078 na Avenida Paulista. As entrevistas foram feitas entre 3 da tarde e 10 da noite. No protesto da Avenida Paulista, 54% dos entrevistados disseram ser favoráveis à saída de Temer. 68% disseram que a gestão dele, caso se confirme o impeachment de Dilma, será ruim ou péssima. 87% são favoráveis à cassação de Eduardo Cunha. No Vale do Anhangabaú, 79% defenderam o afastamento do vice Michel Temer. 88% disseram que o governo dele será ruim ou péssimo. 94% defenderam a cassação de Cunha. A margem de erro dessa pesquisa que nós mostramos é de 3 pontos entre o público que esteve na Avenida Paulista. Já entre o público que foi ao Vale do Anhangabaú, a margem de erro é menor, é de 2 pontos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as consequências políticas da aprovação do impeachment e o enfraquecimento do governo. Afora todas as consequências políticas, a deflagração do processo de impeachment pela Câmara mergulhou o Brasil numa espécie de limbo administrativo. Nesse momento, nós temos uma ex-presidente ainda no exercício da presidência, Dilma, um ex-presidente que acha que governa o país como quase ministro, Lula, e um quase futuro presidente que aguarda na fila, Michel Temer. E essa confusão toda vai perdurar enquanto o Senado não deliberar sobre o que fazer com o impeachment.
No meio da barafunda está o Brasil, um país com a economia em frangalhos, com empresas em petição de miséria e com um número crescente de desempregados. Não há como tratar da economia enquanto não se normalizar a política. Até lá, a economia vai ficando na UTI. O processo político saiu do joelho do réu Eduardo Cunha e caiu no colo do multi-investigado Renan Calheiros. Renan é pressionado pelos dois lados. A oposição, majoritária também no Senado, pede pressa. E o Palácio do Planalto pede calma, precisa de tempo para tentar reconquistar aliados. Sabe-se lá a que preço. Nesse contexto, Dilma Rousseff vem a público para dizer que se considera injustiçada. Traída por seus próprios aliados, Dilma tenta demonstrar que ainda tem presença de espírito. Mas a essa altura, a maioria dos brasileiros prefere a sua ausência de corpo. Boa noite. Personagens de filmes, seriados de TV, desenhos animados se transformaram em estampa nas camisetas de homens e mulheres nas ruas de São Paulo. E ninguém mais diz que os personagens são exclusividade das crianças. Em plena Avenida Paulista, já virou rotina encontrar uma cena de videogame zanzando. Ou ainda, dar de cara com um dos mais famosos personagens do filme Guerra nas Estrelas. Eu sempre gostei muito, mas eu acho que agora tá pegando a moda, assim. Tem muita gente usando. Faz parte da sua personalidade já? Faz. Eu gosto bastante. O preto, branco e o cinza ainda desfilam muito por aí, mas foram as estampadas que transformaram o guarda-roupa do Gustavo. Eu usava um pouco básico mesmo, camisa lisa, assim, um pouco de social às vezes. Aí eu fui envelhecendo. Ficando adolescente, eu comecei a me vestir mais do jeito que eu gostava de ver as pessoas na TV, as pessoas que gostavam se vestindo. Ou às vezes eu incorporava algum seriado, algum filme, algum personagem que eu gostava de trazer pra minha camiseta, não sei, para aproximar mais desse universo fictício. Usar camisetas estampadas, em geral, começa com os nomes das bandas favoritas. Na Galeria do Rock, no centro da cidade, as lojas especializadas capricham nas opções na hora de estampar o pedido de cada cliente. A impressão digital sai rápido e a camiseta já fica pronta para ser usada. Nós fazemos no silkscreen, onde tem a preparação de telas, matrizes, voltado para grandes quantidades. Trabalhamos também com estampas digitais, que é feito na hora, A pessoa escolhe um personagem em específico, é mandado do computador para o equipamento e em poucos minutos o cliente já sai com a sua peça pronta. O ramo empresarial também aposta em estampas personalizadas e o processo é complexo. Para cada etapa tem um fotolito diferente, uma espécie de molde onde cada cor é estampada e sempre começa pelas cores mais claras. Para ter esse fundo branco aqui, por exemplo, essa é a base. E daí cada etapa vai acrescentando cor para finalizar a camiseta. Em média, são 20 minutos para a estampa ficar pronta. E não pense que no mundo corporativo não tem espaço para ilustrações. O pessoal antigamente não via assim, não queria muito qualidade, Queria uma estampa mais básica. Então, o que aconteceu? As tintas foram melhorando, o serviço de estamparia também se foi profissionalizando. E as estampas são para todas as idades, viu? Minha mãe, assim, às vezes ela acha esquisito, acha engraçado, mas ela acaba gostando. Tá? Às vezes ela pega para usar as minhas camisetas. Em coletiva de imprensa, no final da tarde, a presidente Dilma se disse injustiçada pelo processo de impeachment aprovado na Câmara dos Deputados. Ela classificou a votação como um terceiro turno eleitoral. Eu estou tendo meus sonhos torturados, meu direito torturado. Agora, não vão matar em mim a esperança, porque eu sei que a democracia é sempre o lado certo da história. O presidente voltou a dizer que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Uma sensação de que há uma violência no Brasil contra a verdade, contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Os atos pelos quais eles me acusam foram praticados por outros presidentes da República antes de mim. E
não se caracterizaram como sendo atos ilegais ou atos criminosos. Portanto, quando eu me sinto indignada e injustiçada, é porque a mim se reserva um tratamento que não se reservou a ninguém. Ela voltou a criticar o vice-presidente Michel Temer. É estarrecedor que um vice-presidente, no exercício do seu mandato, conspire contra a presidente, abertamente. Em nenhuma democracia do mundo, uma pessoa que fizesse isso seria respeitada, porque a sociedade humana, ela não gosta de traidor. Dilma disse que sempre lutou pela democracia e vai continuar lutando. Ela também falou do ex-presidente Lula. O presidente Lula, de fato, tem me ajudado muito nesse processo. Nós esperamos que seja, nessa semana, autorizado a vinda dele para a chefia da Casa Civil da Presidência da República. E a gente espera também que isso ocorra ainda esta semana. Certamente ele virá. A presidente afirmou que, passando a votação no Senado, fará um novo governo. Operação Lava Jato, o ex-gerente da Petrobras, Eduardo Musa, aponta suposto envolvimento do ex-presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, no direcionamento de um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para a Chain Engenharia como compensação ao empréstimo do PT tomado de forma irregular e que envolveu José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente. O contrato era para a operação do navio Sonda Vitória, que já teve pagamento de propina relatado pelo lobista Fernando Baiano. Segundo eles, Bunlai atuou diretamente em nome de Lula para dirigir esse contrato para a Chain como forma de pagar os 12 milhões emprestados ao PT. Em resposta ao jornal Estado de São Paulo, Gabrielli falou que repudia qualquer favorecimento indevido em nome da Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. No rosário de erros políticos, econômicos e morais que ajudam a entender a derrota do governo, um é simbólico. Em 13 anos, Dilma ou Lula jamais convidaram o chamado povo para qualquer reforma ou causa decisiva, salvo para eleições ou para salvar o próprio pescoço. O vazamento das conversas entre Dilma e Lula jogou nas ruas, aí sim, multidões e muitos dos movimentos sociais até então desmobilizados. Ali, tardiamente, se entendeu o que está a caminho e que nesse domingo se viu num Brasil partido. Mas, ao contrário de certo senso comum, o Brasil não se partiu agora ou nas campanhas. O que se assiste é a escancaração de um Brasil partido desde sempre. Não se partiu agora, país que chegou ao século XXI, uma das piores distribuições de renda do mundo, que não tem esgoto e metade das moradias. País que convive com quase 60 mil homicídios ao ano, não foi partido pelo marketing. A distância entre debate sobre corrupção nas ruas e mídias e o espetáculo grotesco que se viu na Câmara é uma tomografia. Cheios de razões, milhões clamaram contra a corrupção. A Lava Jato investiga corrupção e sem Lava Jato não existiria o impeachment. Mas a autorização para o processo de impeachment não se deu contra ato de corrupção de Dilma. Pelo contrário, no Congresso, e não apenas, o impeachment foi e é comandado por acusados de grossa corrupção nessa mesma Lava Jato. E não só. Justas razões, mas também ódio de classes, profundas ignorância e hipocrisia embalam essa disputa. Mesmo amparado por manchetes e mercados, cercado por bandos de réus em busca de salvação, não será um Temer quem irá colar os cacos desse país partido. Uma cena e suas repercussões resumiram mundo afora o Brasil partido. Messias Bolsonaro homenageou Ustra, torturador na ditadura. Depois xingou Jean Willis. Jean Willis cuspiu na cara de Bolsonaro. Muitos querem discutir só a cusparada. E muitos lamentam que Jean Willis não tenha vomitado. Boa noite. Depois de um fim de semana agitado em Brasília, hoje os deputados federais entraram em feriado prolongado.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, convocou apenas sessões em que não há votação nem contagem de ausentes para esta semana. De sexta-feira passada a domingo, a sessão de discussão da abertura do processo de impeachment durou cerca de 43 horas, a mais longa já registrada na casa. Ontem, para a votação, a sessão durou quase 10 horas. No dia seguinte à decisão da Câmara de dar continuidade ao processo de impeachment, o vice-presidente Michel Temer voltou para São Paulo. Aqui, o PMDBista se encontrou com aliados no seu escritório político na Zona Oeste. Hoje, nem vestígio de tinta na calçada. A limpeza pesada tratou de remover a pichação do fim de semana. Temer golpista foi a frase deixada em frente à casa onde funciona um dos escritórios do vice em São Paulo. Depois da votação que autorizou a abertura do processo de impeachment, Michel Temer não perdeu tempo. Hoje já estava em São Paulo. Passou a tarde no escritório político, onde teve reuniões. Uma delas com o ex-ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, um dos aliados mais próximos a Temer, cotado para assumir um ministério. Ele tem a noção exata do tamanho do desafio que a presidência da República impõe àquele que a exerce. E esse desafio começa pela necessidade de restabelecer a credibilidade do país, restabelecer a possibilidade da economia crescer, para que nós possamos gerar emprego e renda e tranquilizar a sociedade brasileira. Temer dá andamento a conversas com aliados, sondagens e negociações para montar um possível futuro ministério, diante do que a equipe dele chamou de perspectiva concreta de poder. Se o Senado confirmar a decisão da Câmara, quem até então era considerado apenas um vice decorativo, passa a ser o comandante do país. O mais urgente é definir quem vai ocupar o Ministério da Fazenda. A ideia é que o futuro chefe da equipe econômica já comece a planejar o que vai fazer, elaborar medidas que possam ser anunciadas logo depois da posse. O grande desafio de Temer é corresponder à expectativa da sociedade de melhorar a economia ainda neste ano. Entre os mais cotados para a Fazenda estão Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central na gestão Fernando Henrique, e Henrique Meirelles, que também dirigiu o Banco Central durante os 2 mandatos de Lula. A Casa Civil ou a Secretaria de Governo deve ficar com o ex-ministro Eliseu Padilha, muito atuante na articulação do impeachment. O senador José Serra, do PSDB, e Davi Uip, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, são cotados para assumir a saúde. Para a Justiça, 2 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito e Carlos Veloso. O nome de Nelson Jobim perdeu força porque ele foi advogado de empreiteiras envolvidas na Lava Jato. E já chegou ao Senado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os documentos foram entregues por funcionários da Câmara dos Deputados. São 36 volumes com 12.044 páginas. A autorização para o Senado processar Dilma foi aprovada ontem na Câmara por 367 votos a favor, 137 contrários e 7 abstenções, após mais de 9 horas de sessão. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e pediu agilidade na tramitação. Para ele, uma eventual demora será prejudicial ao país. Renan disse que a leitura do processo será feita amanhã no plenário do Senado e que o caso será tratado com isenção e neutralidade. Nós temos pessoas que pedem para agilizar o processo, mas nós não poderemos agilizar o processo de tal forma que pareça atropelo ou delongar de tal forma que pareça procrastinação. E o rito do impeachment no Senado ainda pode mudar. Essa mudança pode acontecer porque ainda hoje o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, do PMDB, deve ir ao Supremo Tribunal Federal para discutir com o presidente, ministro Ricardo Lewandowski, como vai ser a tramitação do processo no Senado. As reações aos avanços do processo de impeachment rumo ao Senado, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
Quem faz a análise é o consultor político Gaudêncio Torquato, professor titular da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, para no dia seguinte estar aqui. São tantos os pontos que merecem a reflexão. O processo de impeachment já está no Senado. Estão lá montando a comissão, todo o procedimento previsível. No Senado, o processo deve ser uma repetição daquilo que vimos na Câmara ou é diferente? Primeiro, se trata de uma casa com um número bem menor de representantes. A qualidade? 81 senadores. Qualidade do debate, da análise? Sem dúvida, a qualidade do debate será, na minha visão, mais elevada. Mas veja bem, vamos analisar as pressões de contra-pressões. E como uma casa é uma casa menor, haverá mais tempo para se criar, se desenvolver uma interlocução com os senadores. Então, tanto o governo quanto as oposições. Então, acredito que realmente esse jogo político vai continuar a ser contundente. Mas o Senado seria mais vulnerável a pressões de uma parte e de outra, tanto do governo como de Temer, naquela guerra para o convencimento e a conquista do voto? Veja bem, os senadores, eles não são tão passíveis de influência quanto os deputados, porque os senadores têm um mandato mais prolongado, são 8 anos, então não ficam, vamos dizer, dependentes de verbas orçamentárias do dia a dia. Enfim, eu creio que os senadores também são influenciados, mas não de maneira tão imediata. Agora, o que eu não acredito, Maria Lídia, é nesse prolongamento. Digamos que haja uma acolhida do recurso que chegou lá hoje, enviado pela Câmara, haja uma acolhida. Essa acolhida se dá por maioria simples, então nós vamos ter 41 deputados hoje, os senadores. Hoje teria, esse número já chegaria a ser 47 senadores que já se declararam favoráveis ao pedido de impeachment, portanto, será realmente instalado o processo. Bom, quando o senhor falou acolhida, eu supus que o senhor fosse fazer uma referência ao Supremo Tribunal Federal, porque para o governo, a Câmara não fez um julgamento essencialmente político, contrariando, segundo o PT, segundo o governo, segundo a Advocacia Geral da União, contrariando a própria Constituição brasileira, porque eles não discutiram o mérito da denúncia, do pedido de impeachment. Então, eles entendem que não houve profundidade nisso. E aí, o governo inicia uma ofensiva, pode ir ao Supremo para essa cobrança. Isso faz com que a gente acredite que a guerra poderá ser lenta, gradual e prolongada. Não, vamos lá, vamos esclarecer. Primeiro, o PT está acusando, vamos dizer, aqueles que votaram pelo impeachment, de terem transbordado, terem ultrapassado o objeto central da denúncia, que é pedalada fiscal. Muito bem. Ora, eu já vi uma declaração do ministro Gilmar Mendes, hoje, dizendo que este assunto já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal depois de 10 horas de debates, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que não vai entrar no mérito da decisão da Câmara Federal. E essa questão de julgamento político? O que o Procurador-Geral, o que o Advogado-Geral da União está querendo, o ministro Eduardo Cardoso, realmente abrir, para fazer com que o Supremo chegue a debater, a analisar o conteúdo da decisão. O Supremo, na minha visão, não vai entrar nessa. Vai receber e vai devolver, na minha visão, não vai entrar nessa. Agora, portanto, não acredito que haja uma judicialização nesse processo, no caso do impeachment, desse não. O que pode haver, na minha visão, realmente agora na área do Senado, vamos dizer, do Senado, pode haver aí uma combinação de ritos, né? Por exemplo, quantas sessões serão realizadas para se debater este tema. O Supremo, mas isso é bom, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lewandowski, vai presidir a última definitiva. Definitiva. Mas essa agenda tem que ser traçada pelo presidente Renan. Sim, mas agora,
a Câmara. Ontem a votação na Câmara a favor do impeachment foi muito expressiva. Isso tem significado sobre o Senado, para sensibilizar os senadores sobre aquilo que os deputados federais expressaram querer? Tem influência sim. Quanto maior o número de deputados a favor do impeachment, mais pressiona o Senado. Isso por quê? Porque, Maria, primeiro, é preciso convir que a Câmara dos Deputados é a casa do povo, é a casa da representação popular. É o deputado que representa o povo. Diferente do Senado. O Senado representa o Estado. O Senado representa o Estado. Então, veja bem, a pressão popular encaminhada pela Câmara ao Senado tem influência, sim. E o clamor das ruas, as praças cheias, as ruas cheias. Como é que 81 senadores poderiam, por exemplo, brecar, paralisar, não decidir, com uma decisão de 367 parlamentares, de 513. Ora, na minha visão, tem influência. Afora o clamor das ruas, que, na minha visão, continuará. Essas manifestações continuarão ao longo de um bom tempo ainda, Maria Lídia. Bom, mas de qualquer forma, Renan Calheiros, tanto quanto Eduardo Cunha, tem sido alvo de denúncias muito graves. Eduardo Cunha, então, é réu num processo, no Supremo Tribunal Federal. Essa condição dessas duas autoridades institucionais, pelos cargos que elas ocupam, que são pessoas do PMDB, partido de Michel Temer, e que vêm com essa nódoa, eles têm uma mancha, eles têm uma marca. Nós não sabemos nesses julgamentos o que pode acontecer, se Renan vira réu, não vira, se vai ser julgado, se Cunha vai ser condenado. Mas o que isso significa para Michel Temer, pessoas tão próximas a ele, com esse poder institucional? Porque Temer tem sido alvo de rejeição, pesquisas mostram que ele tem um nível de rejeição bem elevado. Fora aquele argumento que ele não está sendo eleito presidente da República pelo voto direto. Isso pode contaminar Temer, a imagem dele e a força política dele? Vamos analisar a questão da seguinte maneira. No Brasil existe hoje um vetor que é a pessoa, o ser político, o agente físico, o representante político, ele se difere de outro. Eu não vejo, por exemplo, tanta colagem com Eduardo Cunha com Michel Temer. O próprio Eduardo Cunha era, antes de deflagrar o processo de impeachment, era paquerado pelo Palácio do Planalto. Mas houve um rompimento e ele aceitou, ele admitiu. Ele aceitou agora, o pedido de impeachment, dizem, até como vingança, é o que falam lá no PT. Por que é que esses dois representantes, comandantes de casas legislativas não foram afastados? Na minha visão, Marília, é uma coisa mais complexa. Mas é prejudicial para o Temer? Tirar um chefe de um poder. Na minha visão, eles passarão, sem dúvida nenhuma, pela lupa da justiça. Eu não tenho dúvidas disso. Agora... Renan e Cunha passarão, na minha visão. Sem dúvida, são chefes de poderes. Agora, como chefes de poderes, é muito complicado o Supremo tomar uma decisão tão acelerada nesse sentido. Então, é preciso esperar. Em relação a Michel Temer, não vejo absolutamente esse processo de contaminação. Por exemplo, sabe-se até que no caso do Senado, por exemplo, o senador Renan Calheiros estaria, digamos assim, com uma certa posição contrária ao próprio vice-presidente Michel Temer. Não são tão aliados como se pensa. Então, não vejo esse processo de contaminação. O que se diz hoje é o contrário, é que o próprio presidente do Senado tenderia a esticar, ou a dificultar a agilização do processo no Senado. Bom, mas também no governo já foi expresso que a vida continua, que vão à luta. A presidente Dilma agindo como presidente da República, que ela continua, e o PT prometendo uma guerra para o convencimento dos senadores. Então, nós estamos vivendo assim um momento de grande tensão e alimentando a tese de que Temer é o traidor, que Temer
construiu toda essa trajetória para que ele próprio chegasse à presidência da República e que isso teria tido uma largada quando ele proferiu aquela frase que o Brasil precisa de alguém que possa unificar o país. Só faltou, foi a interpretação, bater no peito, dizendo que esse alguém seria ele. Essa pecha, esse rótulo de traidor, pode estigmatizar e fragilizar Temer, que vai precisar tanto de mão firme e de força política. Essa é a leitura do lulopetismo. Que é o que eles falam bem, e alimentam. Diga uma coisa. A verdade repetida, é isso que eu estou falando. Uma coisa, os 367 parlamentares que votaram a favor do impeachment são conspiradores? Segundo a presidente, são pesquisadores? São golpistas. Golpistas? Segundo falou a presidente, duas bilhões de pessoas, os 2 milhões de pessoas, de manifestantes nas ruas, são golpistas? A desaprovação do governo com 70% da população brasileira, essa imensa maioria da população é golpista? Quer tirar a presidente? Quer dizer, essa tese de chamar de golpista quem votou a favor do impeachment é temerária para a presidente Dilma, para o PT e aliados? Eu acho que... Acha que eles perdem com isso? Eu acho que cada vez mais que se acusa o deputado que votou a favor do impeachment de golpista, mais raiva dá, mais indignação cria. Sim. O MST, por exemplo, o Stedley e o Boulos. Ora, parando rua, né, fechando estrada, você acha que isso não irrita a população, a sociedade? Cadê a lei? Eles podem fazer isso? Gente, é burrice. Vamos analisar o outro lado da questão. O país precisa ser harmonizado. Nós não podemos continuar eternamente com este muro, né, entre nós e eles, como o PT está querendo fazer. Professor, muito obrigada por suas explicações. Uma boa noite. Gamberini. Depois da votação de ontem na Câmara dos Deputados, o PDT e o PP começaram a punir os seus parlamentares infiéis. O PDT tinha orientado o voto contra o impeachment da presidente Dilma. O PP tinha fechado questão a favor do afastamento da petista. Na votação dos 45 deputados do PP, 38 votaram contra o governo, 4 a favor e 3 se abstiveram. Hoje a legenda anunciou que o deputado Beto Salame, do Pará, que votou contra a orientação da bancada, foi destituído do comando do PP no estado. A legenda ameaça punir os demais. Já no PDT, as punições serão mais graves. Os 6 deputados que votaram contra o governo serão expulsos. Num novo depoimento na Lava Jato, o lobista Júlio Camargo diz que Gin Argelo, ex-senador que está preso, cobrava propina para não convocar empresários a prestar depoimento na CPI da Petrobras. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, ele chegava a cobrar 5 milhões de cada empresa. Até agora, segundo o jornal, a Lava Jato identificou 5 milhões e 300 mil pagos a Argelo. O dinheiro teria sido repassado, segundo as investigações, pelas empreiteiras UTC e pela OAS. Em troca, os dirigentes das empresas não foram convocados a falar na CPI. E você vai ver a seguir os gols da rodada decisiva do Campeonato Paulista e o vexame do São Paulo. Centenas de pessoas podem ter morrido em uma nova tragédia com imigrantes no mar Mediterrâneo. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Está em nossas mãos escolher entre pessimismo e otimismo. Nós escolhemos o otimismo.
e trabalhamos muito para construir um futuro melhor para todos, assim como você, que diariamente se dedica para que o Brasil siga em frente, superando crises e dificuldades, buscando justiça, respeito, honestidade. Fundação Casper Libero, trabalhando com otimismo pelo Brasil. Experimente Centrum Ômega 3. Mini cápsulas fáceis de engolir e ultra concentradas. Com EPA e DHA que ajudam a manter a sua saúde. Experimente hoje o Centrum Ômega 3. Atenção! As lojas Best Casa estão fazendo o maior bota fora da história. Produtos avariados, últimas peças de exposição. Almofadas Zap Zap por apenas R$ 15,99. Mantas a partir de R$ 16,99. Só amanhã na Best Casa. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Palmeiras e São Bernardo jogam hoje em busca da última vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Como é que vai ser, Celso? Gamberini, Corinthians, Santos e Audax já estão lá. E aí, logo mais às 9h, o Palmeiras define o futuro dele na competição contra o São Bernardo. O jogo acontece no Allianz Parque. E se houver empate, aí a decisão será nos pênaltis. A classificação é uma maneira de o Palmeiras minimizar a frustração da precoce eliminação da Libertadores da América. Jogo de segunda-feira, ainda mais decisivo, não é comum. A preparação para o duelo que vale vaga na semifinal do Campeonato Paulista mudou a rotina dos jogadores do Palmeiras. Teve treino tanto no sábado quanto no domingo. É a primeira vez que vamos jogar numa segunda-feira, não lembro de ter acontecido isso antes, mas isso não vai mudar em nada, porque a preparação, a concentração vai ser a mesma, o foco na partida, a importância que a partida tem para nós, então acredito que vai mudar apenas o dia, mas a atitude da equipe vai ser a mesma. Mas está longe de ter sido ruim para o Palmeiras jogar na segunda. O Verdão ganhou um dia a mais de recuperação e os jogadores que vinham machucados, como Dudu, Edu Dracena e Zé Roberto, treinaram normalmente. Com a volta dos 13 e a de Gabriel Jesus, que cumpriu suspensão nas últimas 2 partidas, Cuca terá à disposição força máxima para encarar o São Bernardo. A ordem no Palmeiras é manter a evolução que o time vem apresentando nos últimos jogos e deixar para trás a precoce eliminação na Libertadores. O grupo assumiu essa responsabilidade, sabe que o erro foi nosso. Então agora é focar, como você disse, para isso não acontecer mais, serviu de aprendizado. São 4 jogos até a decisão, mas nós temos que focar totalmente nesse primeiro, que é contra o São Bernardo, que é uma equipe que já está concentrada há muito tempo, está focada na partida e nós estamos preparados para enfrentá-los. Corinthians e Santos conquistaram a vaga nas semifinais até com uma certa tranquilidade. Agora, o Audax destruiu, massacrou, aniquilou o São Paulo, hein, Celso? Pois é. Vou falar o que depois dessa definição? Precisão maior impossível. Goleou São Paulo com futebol vistoso, de refinado toque de bola e sem contestações, você já deixou isso aqui muito claro. Então vamos ver os gols que garantiram o Audax, também Santos e Corinthians, nas semifinais. Em Osasco, o Audax não tomou conhecimento do São Paulo. Ítalo arriscou de longe e abriu o placar. O São Paulo chegou ao empate neste chute de Caleri. Não demorou muito e o time da casa voltou a ficar na frente no placar. Yuri deu um ótimo lançamento para Ítalo, que pegou de primeira e fez um golaço, 2-1 Audax. No segundo tempo, Mike aproveitou o rebote da trave e marcou mais um para a equipe de Osasco. E o quarto do Audax saiu dos pés de Juninho, desta vez pegando a sobra de bola dentro da pequena área. Final, Audax classificado para a semifinal 4, São Paulo 1. Em Itaquera, Giovanni Augusto acertou esse lindo voleio e fez o primeiro do Corinthians diante do Red Bull Brasil. Também no primeiro tempo, Fagner rolou para André marcar o segundo dos donos da casa. Depois do intervalo, Alain Mineiro, livre na grande área, aumentou a vantagem do Timão, 3-0. E para fechar, Lucas chutou bonito, de pé direito, para anotar um verdadeiro golaço. Final, Corinthians, semifinalista do Paulistão 4, Red Bull Brasil 0. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o São Bento pelo placar de 2-0. Os 2 gols da partida foram marcados pelo meia Vitor Bueno, ainda na primeira etapa.
E aí, Celso, o que há a comentar? Bom, o São Paulo destruído, como disse você. E o curioso é que depois do jogo, o Caleri, o técnico Edgardo Balso, o próprio Ganso, disseram que o time estava cansado por causa da decisão da Libertadores. Se tem um jogo na quinta-feira, na altitude de La Paz, esperar o quê então desse time que já está cansado jogando em Osasco? Que lá você precisa de muito mais oxigênio para poder render. Em La Paz tem menos oxigênio que em Osasco. Exatamente. Agora, Corinthians, Santos estão bem na fita. Estão bem na fita? Então tá bom. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Estela. Centenas de pessoas podem ter morrido em uma nova tragédia com imigrantes no mar Mediterrâneo. A informação é do presidente da Itália, Sérgio Mattarella. 400 imigrantes teriam morrido em naufrágios perto da costa do Egito. Segundo notícias da imprensa italiana, ainda não foram confirmadas. E o Jornal da Gazeta de hoje fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá. Boa noite. Hoje, 11 da noite, Rony Fon entrevista a atriz Regina Braga no Todo Seu.